João viu então no céu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e ela estava grávida. Em seguida fala da visão de um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Essa imagem, repleta de simbolismo, é uma porta de entrada para mistérios antigos e futuros. A mulher em questão tem sido objeto de múltiplas interpretações ao longo da história. Para alguns, ela representa Israel, a nação escolhida, carregando em seu ventre a promessa messiânica. Outros veem nela a Igreja, nascida do coração de Cristo, enfrentando adversidades ao longo dos séculos. E ainda há aqueles que a enxergam como uma figura de Maria, embora essa interpretação não seja consensual entre todas as tradições cristãs. Mas quem é a criança? Ela simboliza Jesus Cristo, o Messias, cuja missão redentora foi profetizada desde os tempos antigos. Como podemos ler no versículo 12, ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Agora, voltemos nossa atenção para o dragão, essa figura aterradora que se ergue como um antagonista nesta narrativa celeste. Com suas 7 cabeças, ele personifica o mal em sua essência mais pura, frequentemente associado a Satanás ou ao Império Romano na interpretação histórica, simbolizando perseguição e destruição. E quanto às 12 estrelas? Elas evocam a imagem das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, fundamentos da Igreja e do povo de Deus. Juntas, elas formam uma coroa, um símbolo de autoridade, vitória e celebração divina. Uma alusão ainda à unidade e completude do propósito divino, refletidos em Apocalipse 21, versículos do 12 ao 14, onde a Nova Jerusalém é descrita com 12 portas e 12 fundamentos. Mas essa história não é apenas sobre personagens e símbolos. É sobre nós, sobre nossa jornada espiritual e as batalhas que enfrentamos diariamente. Assim como a mulher que em Apocalipse 12 enfrenta o dragão, nós somos confrontados com desafios que testam nossa fé, nossa perseverança e nosso compromisso com o caminho que escolhemos seguir. Essa passagem de Apocalipse nos convida a olhar além do óbvio, a buscar significados mais profundos em nossa existência e no mundo ao nosso redor. Mas antes de entendermos melhor sobre cada um desses símbolos e sobre qual a sua interpretação cristã, é importante que você nos deixe seu like e se inscreva no canal, mostrando para o YouTube que vê valor neste conteúdo, para que ele leve essa mensagem para mais pessoas. Deixe pra gente no final o seu comentário. Cada pequena ação que nos permite contribuir para que o bem chegue para outras pessoas faz a diferença. Nos aprofundando nos simbolismos que a Bíblia nos oferece, vamos explorar ainda mais a representação da mulher em Apocalipse 12, relacionando com a história de Israel e o simbolismo encontrado em outras partes das Escrituras. No final do vídeo também vamos falar da besta mencionada no capítulo 13. A mulher iluminada pelo sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, nos remete diretamente ao sonho de José, como narrado em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Nesse sonho, o jovem José vê o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Essa visão prefigura sua futura ascensão e a reverência que sua família lhe demonstraria, simbolizando, em um contexto mais amplo, a nação de Israel e suas origens tribais. Esse elo entre a mulher de Apocalipse e o sonho de José não é mera coincidência. É uma ponte que liga o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a continuidade e a coesão do plano divino. Jacó, o sol, e Raquel, a lua, e seus filhos, as estrelas, são mais do que personagens históricos. São arquétipos, símbolos vivos da relação especial entre Deus e seu povo escolhido. Em Oséias capítulo 2, versículos 19 e 20, essa relação é descrita usando a metáfora do casamento, uma aliança de amor, justiça e fidelidade. Deus se apresenta como o esposo que desposa Israel, prometendo um vínculo eterno e inquebrantável. Essa linguagem nupcial ilustra o compromisso de Deus com Israel, e também prenuncia a relação íntima entre Cristo e a Igreja, sua noiva, conforme descrito no Novo Testamento. A angústia da mulher em Apocalipse 12, que está prestes a dar à luz e grita de dores,
ressoa com a dor e a expectativa da redenção. Essa imagem evoca as dores de parto de um novo começo, uma nova era que será introduzida com o nascimento da criança, interpretada como a chegada do Messias, simbolizando não apenas a redenção de Israel, mas a salvação de toda a humanidade. O surgimento do dragão representa uma ruptura nesse cenário de esperança e luz. Ele é o antagonista, a personificação do mal, que busca devorar a criança e destruir o plano divino. O vermelho, uma cor frequentemente associada à violência e à guerra, pinta o dragão como uma ameaça palpável ao reino celestial e também ao curso da humanidade. As 7 cabeças e os 10 chifres, adornados com diademas, não são meros detalhes. Eles representam a plenitude do poder corrupto, a autoridade usurpada e a influência maligna que se estende por todas as esferas da existência. A distinção entre diademas e coroas, stéfanos, em Apocalipse não é trivial. Enquanto a coroa representa a vitória ou conquista, o diadema aponta para a soberania e o domínio. Essa nuance nos lembra que o poder do dragão, embora vasto e intimidador, é uma perversão da verdadeira autoridade divina. A narrativa se aprofunda ainda mais ao explorar o papel do dragão no contexto do nascimento da criança messiânica. No versículo 4 lemos que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. A imagem de uma besta aguardando vorazmente para devorar o recém-nascido evoca uma tensão primordial. Este momento reflete a contínua oposição de Satanás ao plano divino. O versículo 4 também descreve o dragão arrastando 1/3 das estrelas do céu com sua cauda. Alude à rebelião angélica, na qual uma fração dos seres celestiais escolheu seguir a liderança rebelde de Satanás. Essa passagem simboliza a queda desses anjos, e também a influência corruptora do mal, capaz de desviar até mesmo os seres celestiais de seu propósito original. O dragão é identificado nesse livro de Apocalipse como a antiga serpente, conhecida também como Diabo e Satanás, estabelecendo um vínculo direto com o enganador do Éden. E diz que ele e os seus anjos perderam seu lugar nos céus e foram lançados à terra. A expectativa do dragão pelo nascimento da criança reflete a antecipação maligna de subverter o plano redentor. Apesar disso, a criança, destinada a governar todas as nações com cetro de ferro, simboliza a soberania incontestável de Cristo, que, apesar das tentativas de subversão, permanece imutável em sua missão e poder. A passagem de Apocalipse 12 se aprofunda na figura do Messias, representada pelo filho do sexo masculino nascido da mulher, destinado a ter um papel central na história da redenção. Essa criança, simbolicamente, detém o poder para governar todas as nações com uma autoridade inquestionável, personificando Jesus Cristo, cujo reinado é marcado por justiça e verdade. O governo do Messias com um cetro de ferro descritos no versículo 4, nos remete ao Salmo 2, versículo 9, que antecipa o poder e a autoridade do ungido de Deus sobre as nações. Essa autoridade é executada com justiça, refletindo o caráter divino em sua governança. A descrição do Messias nas Escrituras com uma espada afiada saindo de sua boca ilustra vividamente o poder da palavra de Deus, uma arma definitiva no julgamento divino. Este simbolismo, encontrado em várias passagens do Novo Testamento, como em Hebreus 4, versículo 12, destaca a capacidade da palavra de Deus em discernir pensamentos e intenções, servindo como instrumento tanto de salvação quanto de julgamento. A tentativa de destruição da criança, representada pelo dragão, encontra paralelos históricos na tentativa de Herodes de assassinar Jesus durante sua infância, um evento narrado em Mateus capítulo 2, versículos do 16 ao 18. Este episódio cruel cumpriu a profecia dolorosa mencionada por Jeremias, que falava de uma grande lamentação em Ramá, simbolizando a dor imensa causada pela perda. A ascensão de Jesus ao céu, após sua ressurreição, é o cumprimento da visão de que a criança seria arrebatada para o trono de Deus, destacando a vitória divina sobre as maquinações do mal. Esse momento confirma a divindade e a autoridade de Cristo, e também serve como um prenúncio da sua segunda vinda, quando ele retornará para estabelecer definitivamente seu reino de justiça e paz. Algo que Satanás, representado pelo dragão, tem a intenção de evitar, na alusão do dragão que se posiciona em frente à mulher que estava para dar à luz,
para devorar seu filho assim que nascesse, como lemos o versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse. A narrativa de Apocalipse 12 se aprofunda no mistério da redenção, ilustrando de maneira poderosa o nascimento, a ameaça e a preservação divina do Messias. A mulher, que simboliza Israel ou Maria, dá à luz um filho, Jesus Cristo, destinado a governar todas as nações com justiça e poder. Este menino, representando a encarnação da promessa divina, é rapidamente arrebatado para Deus e para o seu trono, um evento que reflete tanto a ressurreição e ascensão de Cristo quanto a preservação da sua missão redentora diante das forças do mal. A imagem da mulher não representa a igreja uma vez que não foi a igreja que concebeu Cristo, mas Cristo que concebeu a igreja. A figura da mulher representa então Israel ou Maria, e ressalta a continuidade do plano salvador de Deus, que se desenrola desde o Antigo Testamento. A preferência pela interpretação de que a mulher simboliza Israel se alinha com a tradição profética e a história da salvação, onde Israel é frequentemente personificado como uma mulher em momentos de angústia e redenção. A tentativa do dragão de devorar a criança reflete a oposição constante de Satanás ao plano divino. Desde a matança dos inocentes por Herodes até a crucificação, vemos o esforço persistente das forças do mal para impedir a obra salvífica de Cristo. Ainda assim, a ascensão de Jesus ao céu marca a falha definitiva desses esforços e a afirmação do poder e da soberania divina. A profecia de Miqueias, reiterada na narrativa de Apocalipse, retrata um cenário onde as dores e adversidades enfrentadas por Israel são comparadas às dores de parto, simbolizando o sofrimento, mas também a esperança de nascimento e renovação. Esse parto doloroso culmina no advento do Messias, que vem trazer liderança, fortalecimento e restauração ao seu povo. Em Apocalipse 12, versículos 6 e 7, a mulher representando Israel encontra um refúgio providenciado por Deus no deserto, um lugar de sustento e proteção durante um período turbulento de 1260 dias, simbolizando um tempo de provação e purificação. A imagem do deserto como um local de refúgio e provisão divina tem raízes profundas nas tradições bíblicas, lembrando o êxodo e o cuidado de Deus por Israel em sua jornada. Aqui, a mulher no deserto simboliza a preservação da comunidade fiel de Deus, que, apesar da perseguição e das adversidades, é sustentada e protegida pela providência divina. Esse interlúdio é marcado por uma guerra espiritual intensa, onde Miguel e seus anjos combatem o dragão e seus seguidores, retratando a luta contínua entre as forças celestiais e as de Satanás. Nesse contexto, mais uma vez o arcanjo Miguel aparece nas Escrituras no versículo 7 como um líder das forças de Deus, que enfrentaram e derrotaram o dragão ao expulsando para a terra junto com os seus anjos caídos. Isso ilustra o conflito espiritual que permeia a existência humana e celestial. Essa narrativa reforça a ideia de que, embora Satanás ainda possa operar e acusar, sua derrota é certa. A expulsão do dragão do céu para a terra não é só uma derrota literal, mas também simboliza a perda de sua influência e poder sobre o reino espiritual. Satanás, o acusador, enfrenta uma derrota definitiva, conforme anunciado por uma voz poderosa no céu, proclamando a vitória do reino de Deus e a autoridade do Messias. Essa proclamação celebra a queda do caluniador, que incansavelmente acusava os irmãos diante de Deus, marcando o início de uma nova era de redenção e justiça. Em Apocalipse 12, João delineia uma estratégia tríplice para os crentes superarem os ataques de Satanás: proteção divina, confissão da fé e coragem diante da adversidade. Esta abordagem ressalta a vitória definitiva de Cristo sobre as forças do mal, uma vitória que é celebrada nos céus e tem implicações diretas para os crentes na terra. A proclamação celestial em Apocalipse 12, versículos do 10 ao 12 ressoa com a mensagem de redenção e poder, marcando a expulsão de Satanás do céu. Os crentes, apoiados no sacrifício redentor do Cordeiro e na firmeza do seu testemunho, conseguem triunfar sobre o acusador. O sangue do Cordeiro simboliza o sacrifício de Cristo, que, juntamente com a palavra do testemunho dos crentes, forma a base da vitória sobre o mal. Este momento de exaltação nos céus contrasta com um aviso para a terra. O inimigo, enfurecido e ciente de seu tempo limitado, intensifica seus esforços para destruir e enganar. A luta contra a mulher,
que simboliza Israel ou a comunidade fiel, ilustra a perseguição contínua dos fiéis por forças malignas. A mulher, protegida e sustentada no deserto, é um símbolo poderoso da providência e cuidado de Deus pelos seus seguidores, mesmo em tempos de grande tribulação. Ao longo do versículo 14 lemos: sobrescrito uma foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Os versículos 15 e 16 dizem que a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza, mas que a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Esse trecho nos mostra que, apesar de qualquer batalha espiritual em andamento, existe a assistência providencial de Deus aos seus fiéis. Essa narrativa reforça a ideia de que, apesar dos esforços incessantes do mal, Deus fornece um meio de escape e preservação para seu povo. O versículo seguinte nos diz que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, demonstrando de forma clara que, a partir da expulsão de Satanás para a terra, os fiéis passaram a enfrentar grande hostilidade do inimigo, mas sabendo que estão fundamentados na promessa da vitória final de Cristo. Na sequência, em Apocalipse 13, a narrativa se expande para ilustrar o intensificar dos ataques de Satanás, particularmente contra a Igreja e aqueles que se mantêm firmes na obediência a Deus e na fidelidade a Jesus. Este capítulo delineia as estratégias do adversário em sua tentativa de subverter a autoridade divina, enfatizando a natureza persistente de sua oposição. O capítulo apresenta a besta que emerge do mar, uma entidade impregnada de poder, blasfêmia e autoridade concedida pelo dragão, representando Satanás. Essa besta, com suas múltiplas cabeças e chifres, simboliza sistemas políticos e poderes opressores que, ao longo da história, têm perseguido o povo de Deus e desafiado a sua soberania. A descrição detalhada da besta, seus atos de profanação e a adoração que recebe dos habitantes da terra revelam o profundo conflito espiritual entre a adoração verdadeira, destinada ao Criador, e a adoração falsa, dirigida à criação. Além disso, Apocalipse 13 introduz a figura da segunda besta, que emerge da terra, também conhecida como o falso profeta. Esta entidade trabalha em estreita colaboração com a primeira besta, promovendo sua adoração e realizando sinais e maravilhas enganosas, levando muitos a se desviar da verdade. A marca da besta, o famoso 666, é apresentada como um símbolo de aliança total com as forças do mal, contrastando com o selo de Deus colocado sobre seus fiéis. Este capítulo, carregado de simbolismo e advertências, destina-se a preparar e fortalecer os crentes diante dos desafios finais da história. Neste trecho do Apocalipse, somos confrontados com a realidade da guerra espiritual que permeia a existência humana atual, culminando em eventos que sinalizam a derrota definitiva das forças do mal. A narrativa que segue revela as táticas de Satanás e reforça a promessa de proteção divina para os fiéis, um tema recorrente que permeia todo o livro. A promessa de Deus de salvação e redenção se manifesta não só na proteção conferida à figura simbólica de Israel, mas também na garantia de que as maquinações de Satanás estão fadadas ao fracasso. Esta seção do Apocalipse serve como um lembrete e um encorajamento para os crentes permanecerem resilientes e fiéis, mesmo diante das maiores adversidades. A crucificação e a ressurreição de Cristo são a garantia de que, apesar das tribulações do mundo, a vitória final pertence à justiça divina. Esta vitória anuncia a derrota de Satanás e assegura a salvação eterna para aqueles que estão em Cristo. Os crentes são chamados a se manterem firmes em seus compromissos com os ensinamentos de Jesus, vivendo em conformidade com os mandamentos de Deus, enquanto aguardam a plena realização do plano divino. É um convite à vigilância e à preparação, mantendo as lâmpadas da fé e da esperança acesas, antecipando a redenção que está por vir. Para aqueles que se sentem desgastados ou distantes de Cristo, Apocalipse 13 oferece um convite à transformação e ao reavivamento. Iniciar um novo capítulo na vida com Cristo é um passo poderoso em direção à verdadeira liberdade e ao propósito,
encontrando a paz e segurança na vitória garantida que Ele oferece. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Sua infinita graça nos revelaste as verdades contidas na Sua palavra, nós te agradecemos profundamente por nos permitir adquirir conhecimento e entendimento sobre a Tua mensagem divina. Em meio aos desafios que enfrentamos, conscientes das provações que Satanás prepara contra nós na terra, clamamos por Tua força e proteção para permanecermos firmes em nossa fé e esperança. Senhor, em Sua soberania, nos guias pelo caminho da retidão, apesar de todas as adversidades, assegurando-nos que, ao final desta jornada, encontraremos a vitória e a promessa da vida eterna contigo. Pedimos que nos envolvas com Sua proteção divina, nos guardando de todo o mal e das ciladas do inimigo. Conceda a nós, Pai, o discernimento necessário para reconhecermos as armadilhas que se colocam em nosso caminho e a sabedoria para evitá-las. Pedimos que nos abençoes com a sabedoria do alto, para que possamos aplicar os ensinamentos que nos proporcionaste em nossas vidas diárias, ajudando-nos a trilhar o caminho do bem, em um mundo que tanto necessita da Tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Se você, assim como a gente, também ficou impressionado com as histórias do livro de Apocalipse, deixe o seu amém pra gente nos comentários. Caso tenha percebido valor nesse conteúdo, pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com mais pessoas que também possam aprender com essa mensagem reveladora da Bíblia. Obrigado por assistir e Deus abençoe a todos.